Olá! Legislativo realizou sessão especial alusiva ao Dia da Pátria. Ordem Demolei foi homenageada pelos 34 anos de fundação em Pelotas. Semana Farroupilha foi motivo da visita de tradicionalistas na casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na última sexta-feira, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão em homenagem à Semana da Pátria. A proposta foi do presidente da Casa, vereador Ademar Ornel. O evento reuniu autoridades civis e militares na casa com o objetivo de ressaltar a importância da principal semana de comemorações do país. Na abertura da sessão, a banda da Brigada Militar executou o hino nacional brasileiro. A Semana da Pátria é um período marcado por atividades realizadas por diferentes instituições em todo o país. E para o General Silveira, comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, a homenagem realizada pela Câmara de Vereadores é uma forma de celebrar em nível municipal mais um ano de existência da nação brasileira. O simples fato de a Câmara ter feito uma sessão somente para celebrar o Dia da Pátria mostra que esta parcela do nosso poder municipal, a parcela legislativa do poder municipal, está ciente, consciente e vibrando junto com a nossa comunidade. Para o presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, a data é um momento para refletir sobre o país que vivemos e o que queremos construir para o futuro dele. Pátria é um conjunto de elementos importantes. A nação brasileira, que é o povo, o território, organização política e jurídica do país. E nós precisamos refortalecer a cada dia, a cada momento, vendo a reflexão com a nação brasileira, da importância da pátria, da importância dos nossos valores, da importância do país que nós queremos e do país que nós estamos buscando. Então, um momento como esse, na Semana da Pátria, é um momento de nós refletirmos e ver o que a gente pode fazer ainda mais para construir o país que nós desejamos. Logo na sequência, o plenário sediou uma audiência pública para homenagear os 34 anos do capítulo Pelotas da Ordem Demolei. O estudante de engenharia elétrica Pedro Valente ressaltou a importância da ordem para a sociedade, que, segundo ele, um dos papéis do grupo é ajudar o próximo. A Ordem Demolei, ela é uma ordem filantrópica e filosófica. Então a parte de conhecimento, a gente estuda lá dentro, de aprender a discutir, aprender a falar, se expressar, a oratória. E claro, não esquecendo da parte filantrópica, ajudar hospitais, asilos, a fazer visitas, arrecadações de roupa, de comida, toda a parte de filantropia a gente atua também. Wesley Borges, que também é integrante, salienta os princípios adotados pelos jovens dentro do grupo. A sociedade ela tem um papel muito grande, porque ela remonta valores que hoje em dia encontram-se muito perdidos. Por exemplo, o amor filial, é o que eu mais gosto de citar, que é o amor entre os pais e os filhos. Ele é o nosso primeiro. Ele, através das nossas virtudes, como o amor filial é uma delas, dos nossos 7 virtudes, ele vai remontando valores importantíssimos e princípios básicos da humanidade, onde busca uma melhor fraternidade, uma melhor igualdade entre todos e também um pouco mais de solidariedade, onde a gente acredita que seja um dos aspectos mais importantes da Ordem Demolei. Seja a solidariedade, é dar ao outro sem receber nada em troca, aquilo que a gente chama de filantropia. Henrique Feijó disse que a Ordem Demolei está inserida dentro da sociedade e que se propõe, dentro dos pilares da maçonaria, a construir um jovem melhor.
Nós entendemos a importância da audiência pública para a cidade de Pelotas, pois pode transcrever para toda a sociedade, para essa casa também, a finalidade da Ordem Demolei na cidade de Pelotas, que há 34 anos está aqui trabalhando com filantropias e fazendo a mudança do jovem. Na verdade, a Ordem Demolei ela é sustentada pela maçonaria, ou seja, é dirigida pela maçonaria, para que jovens possam, dos 12 aos 21 anos, atuarem fortemente na sociedade, de forma com filantropias, com civismo e outras habilidades. O jornalista Sérgio Correia agradeceu o espaço de reconhecimento feito pela Câmara de Vereadores pela passagem do capítulo Pelotas 34 anos da Ordem Demolei e disse que os jovens que participam procuram praticar trabalhos filantrópicos. No momento a gente diz quantos dos jovens no Brasil se reúnem em algum dia da semana por 3, 4 horas para desenvolverem as suas atividades e conviverem com suas diferenças, que acaba levando a esses jovens o fortalecimento das relações de amizade. E isto é praticado na Ordem Demolei, a preservação tendo a família como esteio. Os Demoleis estão sempre vinculados a atividades filantrópicas dentro dos municípios nos quais estão inseridos. Hoje, vemos no resultado do trabalho da Ordem, engenheiros, advogados, psicólogos, as mais diversas profissões, já os Demoleis graduados e atuando na sociedade com aquela conduta moral de melhorar o mundo em que vivemos. O proponente da audiência, vereador Ademar Ornel, salienta que a Casa Legislativa está aberta sempre para a ordem e disse que admira a união que existe entre os integrantes. Eu acho que é importante à medida que nós possamos resgatar, refletir, ao mesmo tempo servir como exemplo para outros jovens, a ação efetiva, marcante, social, da Ordem Demolei em Pelotas. A Câmara é um reflexo da sua sociedade. A Câmara tem que ter todo o acompanhamento daquilo, todas as questões que a sociedade de Pelotas se faz presente. E este é um exemplo. Na semana passada, representantes do movimento tradicionalista em Pelotas estiveram no Legislativo e foram recebidos na presidência da casa. O encontro serviu para organizar os detalhes das atividades legislativas para os festejos Farroupilhas de 2015. E começamos as tratativas, então, a forma que o Legislativo vai receber a chama crioula, né, envolvendo escolas infantis, envolvendo a comunidade, para que venha até a Casa Legislativa para cultuar as tradições do Rio Grande. O Parlamento realiza todos os anos a cerimônia de entrega da medalha de mérito tradicionalista João Simões Lopes Neto, que esse ano vai homenagear o senhor Paulo Pencarinha de Moraes e a loja maçônica Fé, Amor e Bondade. A ação solene ela ocorre todos os anos, onde nós damos 2 medalhas, uma para a pessoa jurídica, outra para a pessoa física, né? Nesse período. E esse ano temos 2 pessoas indicadas já pelo movimento e essa sessão solene vai acontecer aqui na Academia de Letras, né, na Praça Coronel Pedro Osório, que é a sessão solene da Casa Legislativa. O atual coordenador da 26ª Região falou da parceria que existe entre tradicionalistas e vereadores. Ele destacou a importância da Câmara participar da programação da Semana de Todos os Gaúchos. Acho que a Câmara faz parte, a Câmara, a Brigada Militar e todo o meio político e que mora numa cidade como Pelotas, uma cidade com uma cultura muito alta, nós vamos fazer uma chama para a Câmara e a Câmara vai fazer para nós uma sessão solene. A gente vai se unir como sempre se uniu e vai trabalhar por Pelotas, pelo tradicionalismo. Ele ainda salientou os benefícios que a cultura gaúcha proporciona para os adultos, jovens e crianças que participam do meio tradicionalista. Aquilo que eu gosto muito, que é o tradicionalismo, e trata bem os animais, a natureza, fazer do tradicionalismo uma tábua de salvação para que a nossa juventude goste e fugir das drogas, do vício, da pichação nas casas das pessoas e usar uma cultura que nos deixou, foi um legado que nos deixaram aqueles nossos avós, nossos pais que lutaram para que o Rio Grande do Sul fosse um estado diferente dos outros.
Confira no próximo bloco os temas que foram abordados na sessão desta terça-feira. Nós já voltamos, fique conosco! Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi conferir a reclamação dos moradores de uma localidade do Porto.
Aqui na rua Raul Correia, os moradores sofrem com as más condições do local. Vejamos um exemplo: barro seguido de muitos buracos, e a população espera providências do poder público. Margarete dos Santos é proprietária de um comercial na região e salienta que já sofreu problemas na residência dela por causa das chuvas. Ela relata que a população não tem mais esperanças em relação às melhorias na rua. É mais ou menos isso. Alaga tudo, até inclusive a minha casa encheu de água já por 2 vezes 10 centímetros de água dentro de casa. O pó é demais. Tu limpa de manhã e de tarde, pode limpar de novo, tá tudo a mesma coisa, fica tudo amarelo. E eu acho que teria que fazer um calçamento, dar uma arrumada nisso aqui, né, para melhorar a situação, porque apesar de tudo nós pagamos imposto, né? Fernanda Campos é moradora do local há bastante tempo e reforça que quando chove, o barro toma conta do local. Destaca ainda que a poeira também é uma dificuldade que a população enfrenta. São críticos porque a gente, quando chove, entra água toda para dentro de casa, um lodo para dentro de casa, né? A rua é um lodo, a gente tem que andar de bota, né? Porque não tem como andar, né? Toda a Raul Correia é assim. A gente está esquecido e inclusive consta que a nossa rua já tem asfalto, já está, né? Há anos isso aí, né? Se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150. Nossa equipe vai até você. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, acontece uma audiência pública no plenário do Legislativo. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Lúcia Valerco. Em homenagem ao Dia do Administrador, amanhã acontece aqui na casa, às 7 horas da noite, uma audiência pública. E aqui comigo está o proponente dessa audiência, o vereador Rafael Amaral. Então, vereador, qual é o motivo que o senhor propôs essa audiência? Na verdade, amanhã nós completamos 50 anos da profissão de administrador. Eu sou administrador. E, na verdade, o Brasil precisa de administração, precisa de fazer gestão. As crises que nós estamos vivendo hoje, tanto no Estado quanto no governo federal, mostra a má gestão. E que nós precisamos é o quê? Fortalecer a profissão de administrador, não só no funcionalismo público ou junto às câmaras municipais, ao Senado Federal, Câmara Federal, ou na gestão municipal, federal ou estadual. Precisamos fazer a gestão também dentro da própria casa, né? Então a ideia é fazer o quê? Mostrar os 50 anos da profissão, os avanços e o que precisamos. Mostramos que nesses últimos 50 anos a gestão não foi bem feita, pois estamos numa crise nacional mergulhada e no Estado também. Então precisamos fazer o quê? Discutir os próximos passos dos próximos 50 anos, né, da profissão de administrador. E o administrador tem a obrigação de estar inserido no debate do dia a dia do município, do Estado e da nação. Certo, muito obrigada. Então a audiência é amanhã, às 7 horas da noite. Lúcia Valerco para a TV Câmara. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta terça-feira. O vereador Rafael Amaral falou da reunião que participou em Brasília com a bancada gaúcha da Câmara Federal e com o ministro Joaquim Levy, onde foi relatado pelo representante da União que não existe atualmente uma solução para a situação do Rio Grande do Sul. Rafael salientou a fala do ministro quando disse que a crise se estende desde os últimos governos. Para o parlamentar, o Estado deve encontrar soluções urgentes, pois para ele, a população não pode ficar sem assistência em áreas como saúde e educação. Rafael Amaral citou como exemplo uma professora que, por conta do parcelamento do salário, não está conseguindo pagar as contas. Marcola subiu à tribuna para falar sobre o aniversário do Grêmio Esportivo Brasil, que completou 104 anos ontem. O vereador parabenizou a nação chavante e a direção do Brasil de Pelotas, que, segundo ele, com muito esforço, realiza um trabalho para elevar o clube na tentativa de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o parlamentar, a entidade gera recursos para a cidade e leva o nome do município para todo o estado e país. Marcos Ferreira ainda falou das demonstrações de civismo que aconteceram no desfile de 7 de setembro. Por fim, relatou que depois de muitos pedidos, foi pintada a faixa de segurança na frente da Escola Infantil Machado de Assis. Marcos Cunha trouxe à tribuna a preocupação que tem com as condições das unidades básicas de saúde do município e relatou as vistorias feitas pela Comissão de Saúde. O vereador apresentou os relatos de moradores que foram entrevistados pelo Jornal do Laranjal, onde um deles declarou que 6 fichas de consulta para 5.000 habitantes da região da colônia é muito pouco. O parlamentar lembrou ainda
a determinação do Ministério Público de que as UBSs devem estar em plenas condições de atendimento em um período de 90 dias. Marcos disse que se preocupa, pois a secretária não enxerga a situação e ainda diz que os problemas já foram resolvidos. E citou o caso da unidade básica da colônia Maciel, que recentemente foi restaurada e já apresenta infiltrações, mofo e goteiras. O vereador Edmar Campos falou na tribuna sobre as dificuldades enfrentadas pela colônia, como a próxima safra, que, segundo ele, não vai ser tão boa quanto a anterior. Edmar Campos apresentou imagens de regiões precárias da colônia Z3 e pediu para que sejam retomadas as atividades da Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Pesca, que ainda não tem um presidente. Gaúcho ainda parabenizou o trabalho do administrador regional da colônia Z3, que tem auxiliado na manutenção das estradas da colônia. Gaúcho lamentou ainda o falecimento na última sexta-feira do ex-vice-prefeito de Pelotas, Otelmo Demari Alves. O vereador Ricardo Santos manifestou indignação com os secretários municipais, que, segundo ele, não têm a humildade de receber os vereadores nos gabinetes, tratando dos assuntos apenas por e-mail. Ricardinho salientou ainda que muitas vezes eles levam mais de um mês para responder às demandas enviadas pelos parlamentares e que isso ocasiona também uma espera por parte da população. Em contrapartida, o vereador cumprimentou o novo secretário de Transporte do município, Cláudio Montanelli, que esteve na casa para colocar a secretaria à disposição. O parlamentar ainda apresentou na tribuna a ideia gerada no gabinete dele, de colocar no portal da transparência os nomes de quem está aguardando a realização de exames na área da saúde. Vale lembrar que a audiência para tratar sobre a greve dos servidores do Estado, que aconteceria na última sexta-feira, foi transferida para amanhã, às 10 horas da manhã. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau!